Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos construir esse dispositivo e, acredite ou não, isso é uma bomba d'água. É uma bomba d'água para ser usada em situações bem especiais. Para entendermos o princípio de funcionamento do dispositivo hidráulico que nós vamos construir um outro dispositivo antes. Achamos importante que as pessoas tenham pelo menos uma noção geral do princípio científico envolvido no funcionamento dos equipamentos construídos aqui. Então, com o nosso tubo agora preparado, nós vamos fazer um pequeno experimento. Vamos colocar aqui um corante azul na água. Agora eu vou assoprar numa das extremidades do tubo e vamos ver o que acontece com o nível da água nos tubos. Vou inverter os tubos e assoprar na outra extremidade. Bom, o que vocês viram aí é conhecido como efeito Venturi. Quando eu soprei nessa extremidade, vocês viram que ocorreu a produção de algumas bolhas aqui e o nível da água subiu aqui. Bom, produção de bolhas nessa extremidade significa que a pressão aqui estava um pouquinho mais alta, quer dizer, o ar veio pelo tubo, como aqui na frente existe uma região de estrangulamento, a pressão aqui aumentou, fazendo com que algumas bolhas aparecessem aqui. Mas aqui, onde o ar passa com alta velocidade, a pressão diminui, então o líquido é sugado para dentro do tubo. Quando eu inverto e assopro, aqui ainda é a região de mais alta velocidade, então o líquido sobe novamente, enquanto que aqui, como o ar chega ocupando apenas esse diâmetro e passa a ocupar um diâmetro maior no tubo, a pressão dele continua pequena, ela cai também, só que cai com um valor menor do que aqui, então o nível da água sobe muito pouco nessa região quando comparado com o que subiu aqui. Então esse efeito Venturi é o que nós vamos usar para construir o dispositivo do vídeo de hoje. Então, com base nessas propriedades, nós vamos construir uma bomba d'água que vai ser montada dessa forma. Eu vou ligar essa conexão de 45 graus, eu tenho aqui então um tubo de 25 mm, um de 20. Vou ligar essa conexão nesse tubo, vou cortar um pedaço desse tubo. Ele será preso aqui dentro para fazer um jato de água entrar aqui. Para fazer a conexão com a mangueira que vai alimentar essa bomba, eu vou ligar essas duas conexões. Então a mangueira vai estar ligada aqui, a água vai entrar por aqui e vai ser ejetada por aqui. Vai criar então uma zona de baixa pressão nessa região, né? E ela vai promover a sucção da água por esse outro tubo aqui, ó, de 20 mm. E um pedaço desse tubo será cortado para que eu faça a conexão com a mangueira nessa ponta. Então a nossa bomba vai ficar basicamente assim. Então, para prender um pedacinho desse cano aqui nessa conexão, nós vamos usar uma broca com diâmetro bem próximo, né? E esse furo tem que estar alinhado com o centro desse tubo aqui, ó. Então eu tenho que fazer um furo nessa direção. Então ele vai entrar mais ou menos por aqui. Bom, então nós cortamos aqui o tubinho e fizemos uma mudança. Esse tubo era o tubo que eu estaria usando originalmente, mas eu vi que fiz um teste de pressão ali na mangueira e vi que o jato não ficou muito rápido. Então eu cortei um pedaço desse tubo com diâmetro um pouco menor, coloquei aqui dentro, né? Então a gente obteve um estrangulamento no orifício aqui, ó, que vai fazer com que o jato fique mais forte. Agora nós vamos prender esse tubo aqui atrás. Então coloquei já esse pedaço de cano de 20 mm aqui para poder facilitar o acoplamento dele aqui. E esse outro pedaço também para ligar
a mangueira, né? Então vamos colar esses dois pedaços aqui, colar aqui atrás e ligar na tubulação. Então vamos colar tudo isso aí. Para prender a mangueira na nossa bomba, eu preparei esse tubinho de alumínio com diâmetro próximo do furo da mangueira. E aqui eu fiz algumas ranhuras, que essas três aqui servem para prender a mangueira e essa daqui vai ser usada para prender esse tubo aqui dentro com massa epóxi. Esse tubo será preso depois nessa estrutura. Vocês vão ver que ao ser ligada, essa bomba não consegue bombear. O jato vai sair junto com o ar lá na frente. Então ela não bombeia assim. Para conseguir o bombeamento, ela tem que ter água em seu interior. Então nós vamos ligar a bomba novamente. Eu vou tambar com a mão a extremidade dela. E assim que eu sentir que ela está cheia d'água, eu libero e aí vocês vão ver que ela vai sugar a areia. Esse dispositivo hidráulico é para uso em situações bem especiais, em que não se queira que o material a ser bombeado passe pelo interior da bomba d'água, caso de água com areia, lama ou esgoto. Esse dispositivo é para ser usado em alturas de alguns centímetros a poucos metros, dependendo da pressão da água de alimentação. Aqui nós vamos usar a água da rede pública, mas existem situações em que pode-se usar também a água vinda de uma bomba centrífuga. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo com um amigo. Então, é isso daí, pessoal. Até o próximo.